Olá, hoje, 1º de maio de 2020, Dia do Trabalhador, antes de ir direto na discussão do motivo desse vídeo, eu gostaria de felicitar a todos os trabalhadores deste país, aos meus colegas que no dia a dia estão trabalhando, estão labutando, estão fazendo a sua parte para que esse país saia do marasmo em que nós ainda, infelizmente, nos encontramos. Meus parabéns mesmo, grandemente, a todos os trabalhadores deste país. Ontem, dia 30 de abril, nós fizemos publicar no jornal Folha de Boa Vista, na coluna Opinião, como sempre fazemos a todas as quintas-feiras, um artigo intitulado "A política brasileira não é para amadores", onde eu adentro na discussão sobre a demissão do ministro Moro, do ex-ministro Sérgio Moro, e nas consequências dessa demissão, no transcurso do que ocorreu após essa demissão, pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro e várias manifestações pelo Brasil inteiro da repercussão desse momento da história política recente do Brasil. E eu gostaria, como é um assunto que está muito em voga, mesmo não estando no momento que a questão política deveria ser o destaque, e sim a questão da saúde, da preocupação com a população, mas é um assunto que veio à tona e que motivou os noticiários e os comentários em rede social, em todos os cantos praticamente houve um comentário e uma opinião sobre essa questão. Eu gostaria de deixar a minha percepção sobre o ocorrido no momento e a partir da demissão do ministro Sérgio Moro. Primeiro, eu gostaria de dizer a todos e deixar bem claro, acho que todos aqui já sabem, eu sou um dos 57 milhões de eleitores do presidente Jair Messias Bolsonaro. Não me arrependi do voto e da confiança que depositei no presidente da República. Por quê? Primeiro, porque o presidente da República concorria naquele momento, e essa era a escolha que nós tínhamos: ou você vota em Jair Messias Bolsonaro com uma proposta inovadora, uma proposta de moralização do país, não estava satisfeito com a situação atual, com a situação vivida pelo Brasil, como não estou satisfeito com a situação atual, e a escolha que eu teria: ou vota em Jair Messias Bolsonaro, ou vota em Haddad, o porte Haddad, o porte manobrado, o camarada que é o boneco do ventríloco Luiz Inácio Lula da Silva, um dos maiores bandidos que essa república já teve ao longo da sua existência, provado e comprovado e condenado como um grande bandido. Então, as escolhas que nós tínhamos, e esse é o motivo do meu voto, o principal motivo do meu voto em Jair Messias Bolsonaro: a falta de escolha, naturalmente. Claro que não votei no presidente Messias Bolsonaro pelos lindos olhos dele, já disse isso em outro vídeo. Mas não posso deixar de acreditar que nós estamos no caminho certo. Continuamos no caminho certo. A política tem altos e baixos. E esse episódio da saída do ministro Moro foi um desses episódios de altos e baixos da política brasileira. Não vai ser o primeiro ministro a ser demitido ou a se demitir. Não vai ser a primeira nem a última troca que esse governo vai fazer no primeiro escalão ou nos demais setores do próprio governo. Faz parte da administração pública. Quando você aceita viver num país democrático, você tem que entender que a política não se faz numa linha reta, num plano cartesiano de início, meio e fim. Não. Existem vários caminhos, vários setores, várias nuances que devem ser consideradas. E uma delas é que num país democrático a política se faz com composição, com articulação, com diálogo, com apoios. E não esqueçam que esse apoio necessariamente, muitas das vezes, para garantir a governabilidade, para garantir que aquilo que foi prometido durante uma campanha, aquilo em que o povo brasileiro acreditou, passa necessariamente
pelo um acordo, pelo um diálogo. E isso não tem nada demais. É uma questão política. E antes que você diga, não, mas eu não elegi o presidente Bolsonaro para fazer acordos políticos, principalmente com a velha política, eu chamo você mais uma vez, e já fiz isso em outro vídeo, para uma reflexão sobre como você se comportou na hora de votar. Você votou em Jair Messias Bolsonaro e votou, e a maioria do povo brasileiro também votou, para eleger um Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado Federal. E fez na sua composição, em grande maioria, eleitos pelo voto popular, sim, legitimado quanto é o voto em Bolsonaro, é legitimado o voto quanto foi nos demais deputados e senadores. E você elegeu um grupo, na sua maioria, o povo brasileiro elegeu um grupo de pessoas que ainda vive a velha política do fisiologismo, do toma lá da cá. E é esse o mundo, e é essa política que foi entregue ao presidente da República. E é com ela que ele tem que trabalhar e tem que aceitar e fazer com que os projetos de governo que ele prometeu e que trouxe esperança ao povo brasileiro sejam concretizados. Política não se faz só com questões técnicas, se faz naturalmente e muito grandemente com questões políticas, com decisões políticas, e não somente com decisões técnicas. Do contrário, nós estaríamos escolhendo viver num país antidemocrático, num país do autoritarismo, da ditadura, aonde o que vale é o que eu quero, eu mando, eu posso, e assim vai ser. Esse seria o país que você queria, então nós estamos falando de países diferentes, de momentos políticos diferentes. Nós vivemos numa democracia e acredito que devemos trabalhar para que ela se fortaleça. E o que eu vi no episódio que culminou com a saída do ex-ministro Sérgio Moro, é que o Brasil perdeu um grande ministro, um grande brasileiro, né, que lutou contra a democracia, que é um símbolo anticorrupção. Não se esqueçam que foi Sérgio Moro que colocou na cadeia o Lula, ex-presidente da República. Condenou e colocou preso. Eu tenho certeza absoluta que o serviço prestado por Moro, então juiz da Lava Jato, ao inaugurar, a criar, a pautar a política pelas ideias anticorrupção, favoreceu e muito e catapultou a candidatura de Jair Messias Bolsonaro, que pegou o bonde da história, o bonde do discurso anticorrupção e absorveu para si, e nós acreditamos. Como dito, até hoje não me arrependi. Mas Moro, como ministro da Justiça, e talvez esse tenha sido o pior erro do presidente Jair Messias Bolsonaro, nomear para a presidência, nomear para o ministério, para o seu ministério, uma pessoa do gabarito de Sérgio Moro, benquisto no auge da aceitação popular, uma pessoa que com certeza, quando o presidente da República, por uma questão política, precisasse substituí-lo, teria um grande problema e seria uma grande celeuma no seio da população brasileira. E isso tem causado naturalmente essa insatisfação que muitos ainda estão vivenciando. Eu estou tentando passar por ela. E o presidente da República, o ministro Sérgio Moro, melhor dizendo, voltando ao tema, o ministro Sérgio Moro, como ministro, prestou um excelente trabalho. Reduziu a criminalidade, e essa é a função do Ministério da Justiça. O índice de homicídio caiu vertiginosamente. Não se fala mais em rebelião em presídios, muito por conta da atuação do Ministério da Justiça, apoiando os estados com encaminhamento de membros da Força Nacional e do sistema prisional para os estados, para socorrer os estados que estavam em crise no sistema prisional. Reduzir, não se fala mais em questão de sequestro, roubo a bancos. Isso tudo houve uma queda drástica e a gente não pode esquecer do que de bom foi deixado por esse ministério, pelo ministro capitaneado por Sérgio Moro. No entanto, o presidente entendeu, em determinado momento, que faltava ao ministro Sérgio Moro uma certa atenção, um olhar mais aguçado, mais apurado, sobre as questões que o país também espera uma solução.
e está demorando muito para que essa solução apareça, que é o esclarecimento dos crimes de Adélio Bispo, da facada no presidente da República, é o esclarecimento da morte de quem mandou matar Marielle Franco, que eu acredito que até a esquerda também queira isso, apesar de não querer saber quem mandou matar ou esfaquear, matar o candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro. Ou seja, a esquerda faz as suas escolhas, né, bem seletiva nos esclarecimentos que quer. Eu também não vejo a esquerda, nunca vi a esquerda pedindo esclarecimento da morte de Celso Daniel e outros crimes. Isso é só para demonstrar a forma seletiva com que age a esquerda no Brasil, infelizmente. E muitos seguem isso como se fosse um mantra, como se fosse natural. Não vou entrar no mérito, eu estou aqui para analisar os dois discursos. Eu não vou entrar no mérito do que motivou o presidente da República, além do que foi dito. Porque eu acredito que ambos, ao se manifestarem, tanto o ex-ministro Sérgio Moro quanto o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, ambos disseram meias verdades. E o tempo vai mostrar quem estava com a razão, quem acertou e quem errou. Não cabe nesse momento nós criarmos uma rinha ou um balcão de apostas. Não é esse o caso. Democracia não se aposta. Política não se vive desse tipo de situação. Eu espero, sinceramente, e o presidente da República usou da caneta, do poder que tem e que foi otorgado pelo voto e pelo povo brasileiro, pelos 57 milhões, onde me incluo, usou da caneta e da autoridade que tem para substituir o diretor da Polícia Federal, e isso desagradou o ex-ministro Sérgio Moro, que cobrou do presidente uma justificativa técnica, quando na realidade não se tem uma justificativa técnica. Política não se faz só com decisões técnicas. O que existe é uma questão política, uma decisão política, natural. Natural. E se o presidente da República pode o mais, ele pode o menos. Se ele pode exonerar e trocar o ministro, por que não pode trocar um subalterno qualquer? O diretor da Polícia Federal, no caso. Eu não sei aonde está essa celeuma toda se criou em torno desse episódio. Muito por conta da forma que o ex-ministro Sérgio Moro saiu do governo. Atirando para todo lado. Talvez apostando num apoio popular que ele pensava que tinha no tamanho que ele imaginava. Eu continuo reconhecendo o trabalho feito pelo ex-ministro Sérgio Moro, mas também não posso deixar de reconhecer que a República exige decisões políticas e que o presidente da República tem a obrigação, e foi otorgado pelo voto, de cuidar do país, de ver o todo, e não apenas os problemas exclusivos de uma pasta, como é o caso de um ministro. O ministro não tem a obrigação de ver os problemas do país como um todo. Ele vê os problemas relacionados à pasta que ele administra, que ele é o responsável. Então eu acredito e aposto, sinceramente, na decisão que a decisão do ministro, do presidente Jair Messias Bolsonaro, tenha sido estrategicamente pensada para evitar que nesse momento houvesse uma ruptura, um atalho, uma ruptura que impedisse o fim do seu mandato, e que impedisse principalmente que ele realizasse as obrigações e as promessas que ele se comprometeu com o povo brasileiro e que lhe deram a confiança do voto. Se esse era o motivo, estamos diante de um fato em que os fins justificarão os meios. Ninguém é insubstituível. Ninguém, nem o presidente da República, nem ninguém é insubstituível. Então há momentos para tudo. É preciso que a gente compreenda que existem determinadas decisões que necessariamente devem ser tomadas. Eu já disse aqui que o presidente Jair Messias Bolsonaro demorou para demitir o Mandetta, o ex-ministro da Saúde. Deixou ele lá, sangrando o governo. Demorou, podia ter demitido antes. Ninguém é insubstituível. Outros virão, tecnicamente, às vezes com maior capacidade de atuação. Mas nós precisamos entender que na democracia, política não se faz só com decisões técnicas. Portanto, meus amigos, eu continuo acreditando no país, acreditando que nós estamos no caminho certo, apostando nesse governo, porque apostar contra o governo é torcer para que o piloto
o piloto da aeronave passe mal, esquecendo que você está dentro da aeronave. E se ela cair, você vai cair junto. O país perde, todos perderemos numa ruptura. Então eu aposto muito que essa decisão tenha sido, e torço muito para que essa decisão tenha sido uma decisão acertada e que nós estejamos no caminho certo. É natural que nesse momento de pandemia nós precisamos de um presidente da República que não crie crises, muito pelo contrário, que seja capaz de liderar o país nesse momento de crise e nos guiar pelos caminhos que nos levarão para o fim dessa crise, para que essa crise se amenize. E isso é uma crítica que eu faço com toda certeza. Não estou satisfeito, assim como a maior parte dos brasileiros, e a maior parte, incluindo aqueles brasileiros que acreditam no presidente Jair Bolsonaro. Eu acredito que não é o momento de se criar crise, é o momento de todos retraírem um pouco, desarmarem e efetivamente todos, eu digo o parlamento, digo o Congresso, digo o Executivo e digo o Judiciário, onde muitos dos seus ministros estão buscando o protagonismo, estão buscando aparecer, estão querendo aparecer mais do que os próprios políticos. Isso não ajuda em nada. É o momento do desarme, é o momento de baixar a poeira, de darmos uma trégua e combatermos o inimigo maior desse país, que com certeza estamos entrando no olho do furacão agora. Agora sim está começando o pico da pandemia do coronavírus. É o momento de todos concentrarmos e focarmos as nossas ações nesse objetivo maior. Fica a minha palavra de crença, de credibilidade e de apostar muito de que esse Brasil está no caminho certo, que nós vamos sair dessa muito maior do que entramos. Bom dia do trabalho a todos e vamos em frente.